sentir medo faz parte do mundo, mas tenho acordado indomável. Ouço as vozes de minhas ancestrais, mexo os pés descalços para pedir a sério. Eu já sei balançar, gritar e ouvir. Sou indomável, porque quando o corpo ouve a alma, ele nunca se mexe sozinho. Desde menina tenho um pouco do rio e da tempestade. Comemoro os raios mais imponentes. Com um eu grito, no outro eu choro. Sou corajosa agora, e nem sempre fui. Hoje, quem ouve meu peito pode querer bradar junto comigo. Indomáveis são as pretas poéticas, o branco da sexta-feira, o canivete da cangaceira bastiana. Indomável é o meu coração. Olá, sejam muito bem-vindos ao Tessituras Narrativas, um podcast que propõe uma rede de diálogo com escritoras negras do sertão do São Francisco. Um podcast ribeirinho, feminino e preto, que busca dar visibilidade à potente produção literária preta que existe e resiste no sertão do São Francisco. O podcast Tessituras Narrativas faz parte do projeto Tessituras Narrativas, a produção literária de mulheres negras do sertão do São Francisco, que foi aprovado no edital Prêmio Jorge Portugal no segmento de literatura, edital da FUNSEB, da Secretaria do Estado da Bahia, conta com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal através da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Bom, para iniciar a conversa, hoje teremos um bate-papo com a querida escritora Luádia Mabel. Luádia tem 24 anos, é natural do Senhor do Bonfim, mas hoje mora em Petrolina. É formada em Psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. Ela iniciou a divulgação de suas produções em meados de 2015, como colunista em um site jornalístico. Em 2017, ativou seu blog intitulado Notas Pretas, onde publica seus escritos. Luádia, seja muito bem-vinda ao Tessituras e é com muita felicidade que nós te recebemos hoje para essa troca, né, de afeto e de aprendizado. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, né, porque eu fiz uma apresentaçãozinha breve, mas eu queria que você falasse um pouco sobre você para a gente começar a conversa. Eu estou muito feliz com o convite, né? Assim, foi muito interessante para mim, inclusive para o meu próprio reconhecimento e entendimento como escritora. Nós já tínhamos conversado em um outro momento, né? Tínhamos falado sobre algumas dificuldades que eu tinha com essa posição de mulher que escreve. E acho que agora, nessa outra conversa que a gente está tendo, né, esse outro momento, eu já me vejo de outra forma, eu já consigo compreender algumas coisas que antes eu não compreendia. E aí, quando veio o convite para o Tessituras, eu consegui entender essa nova perspectiva de mulher que escreve, de mulher que se entende na escrita, de mulher que se prepara na escrita, né? A escrita, de certa forma, é o meu preparo para o mundo e a forma como eu vivo, são as duas coisas juntas. E foi uma dinâmica de crescimento também, né? Então, ter escrito de 2015, na verdade, antes de 2015, mas 2015 é a divulgação disso, para cá, foi um processo de compreensão, né? E aí eu venho me colocando muito nesse lugar, nessa perspectiva minha de tentativa de romper o mundo, de rasgar o mundo, de entender o que é que ele tem para mim e o que é que eu tenho para ele. Acho que essa troca tem me construído. E entender essa construção é algo muito complexo para a gente, né? Para quem é mulher negra, principalmente, assim, porque envolve pontos diferentes, envolve raça, envolve gênero, envolve estética, envolve entendimento, e nesse caso envolve poética. E juntar tudo isso, assim, transformar em algo que seja completo e complexo o suficiente, é um desdobramento de vida, né? Então eu me sinto me desdobrando e recolocando, assim, todos os dias. E sou essa pessoa, desdobrada e recolocada. Eu acho que não tenho muito mais a descrever, não. Ai, assim, eu estou muito feliz por ter você aqui, como eu falei no início. A gente está muito feliz, né, e as meninas, porque a gente conversou antes, você fez parte também da minha monografia, né, com Tessituras. Quando a gente conversou da primeira vez, essa coisa que você falou de você ainda estar se tomando, não sei se coragem é a palavra, mas você ainda estava nesse processo de publicar, não publicar seus textos, de mostrar para mais pessoas, porque poucas pessoas conheciam. E eu acho que eu até te falei o quanto era importante, né, que a tua escrita viesse ao mundo, assim, mais publicamente, para que todo mundo pudesse se conhecer. E, assim, quando eu li, de fato, teus textos, né, que você me enviou para fazer parte do livro, eu fiquei, assim, muito feliz e muito tocada da primeira, porque foram os primeiros textos, foram os textos que chegaram para a gente. E, assim, eu não vou te mentir, que quando eu li,
eu me lembrei muito de quando eu li Conceição pela primeira vez, Conceição Evaristo. Porque me tocou assim num lugar que a gente muitas vezes não percebe sensações e sentimentos mesmo que a gente não dá conta assim na correria do dia a dia e por ser quem a gente é. E aí quando você pega uma leitura, uma escrita de uma mulher preta que sabe como se estivesse se enxergando mesmo que sem te conhecer, foi muito isso assim que eu senti na primeira leitura, assim, eu fiquei encantada e assim, o projeto estava começando, o livro estava iniciando, eu estava naquela correria sem saber se ia dar certo ou se não ia. E aí, quando eu vi, eu falei, não, vai dar certo, agora eu sei que vai dar, porque, sabe, eu vi potência, eu vi força, assim, nisso, eu fiquei muito feliz com essa primeira sensação. E eu queria, assim, a partir disso que eu tô te falando, né, do que eu senti, essa coisa da Conceição, eu queria que tu falasse, assim, como é que a escrita chegou para você? Em que momento? Quando é que você se percebe, assim, a escrita chegou e eu vou fazer uso dela, entende? Eu fiquei muito tocada agora, né, quando você falou sobre ter se sentido tocada, porque o meu processo com a escrita foi justamente esse, como eu falei, né, esse desdobramento. Então, foi essa tentativa de tirar alguma coisa que eu não entendia, que eu não entendo, que está aqui dentro de alguma forma, que sai de algum jeito, por algum motivo, assim. E aí, essa busca, né, por conexão até. É uma conexão que é minha, é individual inicialmente, né, porque eu tiro de mim para mim mesma, mas uma conexão que, felizmente, ainda bem, acaba sendo coletiva. A escrita, embora seja sempre um processo individual, mais uma vez, ela foi me dando essa sensação de coletividade à medida que eu começava a compartilhar. E aí, falando também sobre essa conversa, né, que a gente teve há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, talvez, sobre a dificuldade em me mostrar como escritora e o processo em me descobrir como uma pessoa que escreve. Eu acho que à medida que eu fui tirando essas coisas do âmago, que eu não sei exatamente o que elas são, eu fui compreendendo o que era esse coletivo, o que é que vira esse coletivo quando eu compartilho, né, o que eu tenho. E aí o processo de compartilhar e de escrever foi virando uma coisa só. Então, no início de escrita, eu estava sempre muito focada em algo fora de mim. Logo que eu comecei a escrever, e aí muito cedo, entre aspas, eu tinha uns 13, 14 anos, eu escrevia a partir do que eu via até então, né? Então, eu lia muitos homens, e muitos homens brancos, inclusive muitos homens brancos que nem eram do nosso país. Não que fossem ruins, muito pelo contrário, eram escritas e narrativas muito boas, mas eram narrativas muito diferentes de mim, né, muito longe de mim. E aí, minha escrita foi mudando a partir do meu processo de descoberta enquanto pessoa negra. Então, no início, eu escrevia como uma mulher que lia e entendia literatura de homens brancos, né, em sua grande maioria. E o tempo foi passando, foi me mostrando algumas coisas, me dando alguns baques, né, porque a gente vai aprendendo algumas coisas também no sopapo. E à medida que eu fui me entendendo como essa mulher que eu sou, mulher negra, compreendida em terreiro, e todas essas características que envolvem, né, a minha individualidade hoje, tudo foi mudando. Então, eu fui escrevendo sobre outras coisas, eu fui escrevendo de outras perspectivas, eu fui mudando as palavras, eu fui mudando o jeito, eu fui mudando a intenção. Isso foi se moldando, se reconstruindo. Eu passei um tempo escrevendo muito sobre política, especificadamente, assim. Não que a escrita preta poética não seja política, mas eu falo em termos políticos, né, de descrição. E passei um tempo só escrevendo, assim, sobre termos, teorias teóricas, narrativas, até um momento em que eu precisei me recompreender como mulher, e aí tudo virou uma coisa só, e eu voltei a escrever poesia. Voltei a escrever essa coisa inominável, que eu não sei, mais uma vez, não sei o que é. E, enfim, essas coisas foram se construindo, né, se interligando. Então, hoje, o que eu tenho e o que eu consigo escrever é uma mistura, assim, de um monte de etapas, de um monte de fases que me fizeram essa coisa aí que vocês conseguem ver. Sim, quando a gente conversou, acho que tem mais de um ano. E é muito, muito louco pensar tudo isso, né? Pensar quem você era naquela época, quando a gente conversou sobre algo que é muito comum, o que a gente está conversando agora, e quem você é hoje, assim, quanto o tempo foi importante também para a tua construção e tua mudança.
E eu noto, assim, pelo que eu li, né, muito assim, como primeira leitora, essa coisa que você falou de ter mesmo, assim, uma coisa que não é individual, que você traz, sabe, de outras mulheres, de outras histórias, de outros contatos, talvez até de outras vidas, não sei como é que você vê isso, mas que você traz isso, assim, de uma coisa que não é sua, assim, desse momento agora só, entendeu? Sim. Ele também é de outro parecer, de outros momentos, porque, assim, isso ficou muito latente, assim, na minha memória. Gosto muito desse texto que você trouxe no início. E gosto muito do que ele envolve, assim, né? E foi a primeira vez que eu utilizei essa perspectiva de remexer fotos antigas minhas. Eu peguei uma foto de quando eu era criança, e aí quando eu peguei nela, eu pensei em coragem, pensei na coragem que eu tinha agora. E aí eu acho que é justamente essa mudança de perspectiva e de compreensão individual, né, que eu tive. E aí quando eu fui escrevendo sobre coragem, essas coisas foram entrando, então foram entrando vidas, outras vidas, vidas passadas, foram entrando entidades, né? Eu falo da cangaceira baxiana no texto, e a cangaceira baxiana é uma entidade que me guia. E aí eu fui falando sobre o branco da sexta-feira e eu fui me sentindo colocada ali. Esse foi um texto, de certa forma, característico da mudança da minha escrita, assim. Quando eu terminei de falar sobre coragem, eu percebi que agora eu tinha coragem. E o que essa coragem envolvia, o que estava dentro dela, né? Então, ele é muito simbólico para mim, assim. É um dos primeiros momentos em que eu percebi o quanto que a coisa tinha mudado e o quanto isso era bom, né? Eu escolhi esse texto para colocar no início porque eu achei que ele representava não só você, entende? Eu senti que ele representava muitas mulheres, que era uma coisa forte, que era um texto forte que te trazia, assim, tinha uma sensação de que te trazia uma coisa muito boa, mas que também ele podia representar outras mulheres que estivessem, que pudessem escutar o podcast e também tenham acesso ao livro depois, né? E aí eu fiquei muito com isso na minha cabeça e por isso pensei que seria um bom poema para iniciar o episódio, que o episódio é sobre você, né? Sobre quem é Luade e como é que é a escrita de Luade. E aí, só para continuar, outro poema, assim, outro texto que eu fiquei muito, foi o Brado, né? E aí, eu queria que tu falasse, assim, se tu acredita que a produção literária e intelectual de mulheres pretas é o brado delas no mundo, né? Porque tu fala, estamos no grito do mundo, aprendemos a bradar, no teu poema. E aí eu fiquei pensando se quando a mulher preta escreve, quando ela produz intelectualmente, ela está bradando para o mundo já que foi silenciado durante tanto tempo, né? E aí eu queria que tu falasse assim, o que é que tu acha sobre isso, a partir do teu poema? Eu acredito muito na ideia de que o brado nos liberta, né? Acho que a gente silencia, nós somos silenciados, né? É um movimento de silenciamento. E aí esse silencia, 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 e tem um momento em que a gente grita. E quando eu penso esse brado necessário, que é um rompimento, né? Também, um momento em que a gente aprende a falar, aprende a gritar, aprende a colocar, né? O que precisa ser dito, ser expressado, assim. Acho que os brados são as nossas rupturas, são as nossas necessidades, assim, de dizer não, de parar aqui, de começar a falar o que a gente necessita, o que a gente quer, o que a gente pode, o que a gente não pode. E o brado é esse aprendizado, né? Para quem aprendeu a nunca falar. Então, é essa sempre tentativa. Porque a gente brada hoje, mas acaba acumulando outras coisas, precisa bradar novamente semana que vem, ou bradar novamente no próximo mês ou no próximo ano. O brado é uma busca contínua, né? É uma busca contínua pelo direito de gritar, assim, o direito de falar. Então, eu penso muito na potencialidade disso, de saber dizer. Tem um outro texto que eu coloquei no blog, acredito, que é sobre falar também, é sobre o quarto de despejo, aquele livro da Carolina Maria de Jesus, né? Quando eu pensei no diário dela, eu pensei na necessidade de falar, na necessidade de escrever, de dizer, de explicar, para a gente mesmo, assim, não necessariamente para o outro. Mas se a gente brada e consegue romper algo da gente, algo com o outro também se rompe, né, e se brada junto, assim. Então, eu acredito muito na potência, por isso eu acredito tanto na escrita, por isso eu acredito tanto na fala, nesse saber repassado e explicado e reexplicado para a gente, sabe? Acho que o brado muda a nossa vida, assim, de certa forma. Olá, Luádia, aqui é Ana Lu. Vou fazer a pergunta que Laila, a nossa assistente de comunicação, deixou.
ela fez uma pergunta bem interessante. Ela colocou que, lendo o seu texto, é possível sentir uma presença feminina, uma sensação de que dentro dele tem força de muitas mulheres. Então, para falar assim, um pouco disso e como que você encontra essas memórias e traz para o seu texto essa questão feminina, assim. É a minha busca, né, de alinhamento ancestral, assim. Então, é uma felicidade saber que isso é repassado e sentido por quem lê. Eu encontrei, não sei se a palavra encontrei, eu reconheci a minha ancestralidade dentro dos terreiros em que eu estive. E aí isso foi um processo muito peculiar, porque foi um processo de entendimento espiritual. Então, a partir dos meus processos de entendimento espiritual, eu fui ouvindo as mulheres que eu sou, as mulheres que estão comigo, as mulheres que vieram antes de mim, as mulheres que entendem ou vivem as coisas junto, assim, perto do meu cotidiano. Realmente, escrever é perceber que eu não falo só por mim, eu falo por mim e falo por elas, porque quando eu escrevi sobre o brado, eu lembrei da minha mãe, né? Eu estava falando sobre ela, de certa forma, eu estava falando sobre a minha avó, e sobre os processos de vivência dela. Se eu falo sobre uma coisa que eu vivo, que eu entendi, que eu senti, eu falo vendo o que é que elas viram e sentiram e entenderam, assim como se hoje eu ficar muito magoada com alguma coisa, é o colo delas que eu vou procurar. Se eu ficar muito irritada, é o colo delas que eu vou procurar. É o conselho, é esse entendimento que é ancestral, que é muito mais antigo do que eu, e eu respeito assim, com muita reverência. Como eu disse, é algo que eu aprendi a fazer dentro de terreiro, assim, que eu aprendi a importância do ancestral, a importância de quem veio antes, de quem está perto, e de como é bom juntar isso e conseguir entender a potencialidade junto, assim, aprender junto, entender junto, viver junto, sentir junto. Então, nada é meu. Nada que eu faça é meu, só meu, pelo menos. Tudo é nosso, tudo é meu, das mulheres que vieram comigo e de vocês, mulheres que acessam isso. Acho que ter reconhecido e entendido o quanto isso é coletivo foi me fazendo mais fortalecida, de certa forma também. Ter entendido o que é isso e como pode ser bonito falar com muitas vozes, assim. Fico muito feliz por essa bênção de entender espiritualmente o mundo e me conectar ancestralmente de uma forma tão potente. Luádia, aqui é Priscila, agora. E você já acabou de falar isso indiretamente ou diretamente, né, na sua fala agora, mas foi algo que me atravessou diretamente, que foi a questão da sua espiritualidade, né? Eu percebi que nos seus textos você traz muito sobre a sua espiritualidade, sobre o sagrado, né? E no texto Brado, que foi o citado por Lani, que me marcou também, você vai falar que o sagrado é tudo isso que atravessa o tempo e eu. E aí eu vi você falando agora, né, que sua espiritualidade lhe ajudou a construir essa ideia do coletivo, as suas falas, o seu texto. E assim, eu queria que você dissesse abertamente, assim, qual é a importância da sua espiritualidade nos seus textos, na construção da sua identidade, no seu processo de produção. Eu me reconheci em terreiro há cerca de uns 4 anos atrás. Assim. E acho que é a partir daí que eu explico, a partir do momento em que eu cheguei em um terreiro. Eu iniciei meu processo espiritual, né, nesse sentido, na Umbanda. Existem algumas diferenças entre a Umbanda e o Candomblé, né? E hoje eu estou no Candomblé. E a partir do momento em que as coisas foram passando e eu fui mudando perspectivas, me aprofundando no que eu era, no que eu tinha na mão, culminando na minha chegada no Candomblé, né, que tem esse resgate ancestral muito vivo, eu acho que essas coisas começaram a mexer em mim a partir do momento em que eu pisei nelas. A partir do momento em que eu fui vendo novas maneiras de sentir, de me entender. E as coisas em mim foram mudando, né? Porque a partir do momento em que eu fui acessando essa perspectiva que vinha de muito antes de mim, com pessoas muito mais velhas do que eu, que tinham muito mais a ensinar do que eu tinha a ensinar, que tinham muito mais saber do que eu sabia. Foi me colocando num lugar de, primeiro, de humildade, de muito respeito, como eu já falei antes, né? A ancestralidade, muito respeito a quem é mais velho, a quem sabe mais. Assim, eu aprendi a sentar
e ouvir. E acho que só quem aprendeu a sentar e ouvir, só quem aprendeu a bater cabeça a quem merece, consegue entender a própria potência, assim, e mexer na própria potência. Porque a gente consegue tirar, compartilhar, na verdade, né, com a outra pessoa que ela tem de mais bonito, e aí eu falo da religião como um todo, porque as religiões de matriz africana, elas são coletivas, tudo é feito coletivamente, em família, em compreensão mútua, em ambiente mútuo, em entendimento mútuo, porque embora o Ori seja individual, o Ori é construído por muitas mãos, né? Quem cuida do nosso Ori somos nós, principalmente, mas quem é que está ali perto todos os dias? Quem é que dá carinho? Quem é que dá o banho? Quem é que dá o Ori? Quem é que dá, sabe? Quem é que cuida da gente? E aí entender essa coletividade, entender essa perspectiva conjunta de ancestralidade foi me potencializando e me colocando nesse lugar de escrita, né? De escrita mútua e conjunta também. Que lindo, viu? Lindo mesmo, de verdade. E, assim, é como eu disse, na sua fala você basicamente já vai respondendo tudo que poderia nos surgir de pergunta, né? Mas eu queria perguntar agora, o que você diria, assim, a outras mulheres negras que gostariam de entrar nesse processo da escrita? Porque você fala muito, né, sobre essa questão do coletivo e da troca, né? Você acabou de falar sobre isso como sendo um lugar que você foi construindo aos poucos, né? Foi chegando aos poucos. E que foi, acima de tudo, uma trajetória de humildade, né? Para você aprender, para você ouvir. Então, assim, sabendo que outras mulheres pretas vão estar te ouvindo, assim como a gente está te ouvindo agora, e aprendendo com você, o que você diria a essas mulheres que vão te ouvir, que chegariam até você e te perguntariam, sabe? O que você diria para ela nesse processo de resistência, de autoconhecimento? Qual seria o conselho? Primeiro, eu acho que a gente tem uma tendência a complicar demais o que é escrever e o que é falar. E eu falo muito pela minha experiência, assim, eu sempre compliquei demais tudo que eu tinha para fazer, tudo que eu tinha para escrever, tudo que eu tinha para viver, tudo que eu tinha para falar. Eu sempre achei que eu precisava de alguma coisa, que alguma coisa me faltava. Sempre faltava algo, sempre tinha um buraco ali. E aí teve um dia que eu entendi que o buraco nunca ia ser preenchido, porque era o buraco dessa dor de existir, de viver em um mundo que não entende a gente, né? Então, ele não vai acabar nunca, não vai parar nunca, não vai fechar nunca. E aí acho que entender que sempre vai faltar alguma coisa e essa coisa a gente nunca vai conseguir resgatar. Vai ser sempre uma tentativa, uma tentativa, uma tentativa. O primeiro passo, porque a gente para de esperar o momento em que tudo vai estar pronto, em que tudo vai estar na mesa, que finalmente agora eu posso escrever, porque está tudo completo, está tudo na minha mão. Então, eu valorizo muito o Quarto Despejo, eu já até falei dele, né? Porque ele é a simples e não tão simples assim, né? Narrativa cotidiana de uma pessoa negra vivendo, sabe, os pormenores, as coisas pequenas de cada dia. A gente, né, quem já teve contato com o Quarto Despejo sabe a potência que ele tem. Ele é um diário, assim como a Cor Púrpura não é um diário realista, né, de uma pessoa que realmente existiu, mas é nessa mesma perspectiva, né, de uma mulher que escreve sobre o seu cotidiano. São narrativas simples e que falam muito, entendem muito, porque a gente que compartilha desse lugar de pessoa negra, de mulher negra, a gente entende o que a outra quer dizer. A gente sabe o que é aquilo. Então, a gente não precisa de palavra enfeitada, de coisa complexa. Eu não acredito em literatura complexa. Eu acredito em coisas simples que dizem o que acontece, o que dizem o que toca, né? Então, começar pelo simples, é começar pegando uma caderneta e escrevendo o que você sentiu hoje, ou o que você sentiu no mês passado, ou o que você sentiu há 3 anos atrás, nunca conseguiu engolir, nunca conseguiu entender. Acho que a escrita começa daí. Então, o meu conselho, né, seria começar com o que se tem, porque não vai vir mais depois, a não ser que a gente construa, a não ser que a gente comece, né? E esse começar, esse brado inicial, rompe tanta coisa e vai rompendo com o passar do tempo, porque como é sempre um processo contínuo, a gente vai nessa perspectiva e nessa tentativa de entender, de entender, de entender, de entender, de chegar em algum lugar. E vai ser sempre essa busca, a gente nunca vai chegar no lugar perfeito, né, para começar a falar. Mas a gente pode falar agora, o que é que tem agora, o que é que vive agora. Luádia, eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. Sim. Bem, o primeiro comentário que eu queria colocar é justamente sobre a sua escrita, o quanto que ela é potente e inspiradora,
como você já colocou, como as outras meninas já colocaram, são versos que atravessam, que dá para ver histórias de muitas mulheres, dá para ver as nossas histórias. No meu sentido, assim, particular, o texto que eu me identifiquei mais foi o texto Choro. Eu gostei muito, assim, então eu queria deixar aqui, primeiramente, meu respeito, minha admiração pelo seu trabalho. E a pergunta que eu queria deixar é que eu gostaria de saber quais são as suas inspirações literárias, quais são as autoras, ou autores também, obras importantes para você, que você poderia nos indicar e também indicar aos ouvintes. Fiquei muito feliz ouvindo você. Saber que algo chegou e tocou é o meu ponto alto. Acho que é só isso, que não preciso de mais nada além. Então é muito bom de ouvir o que você disse, né? Esse reconhecimento, assim, um entendimento conjunto. Eu posso dizer que 4 mulheres negras me constroem mulher negra. 2 delas são de fora. Uma é a Angela Davis. Eu não tenho relido Angela Davis, mas ela fez parte de uma época da minha vida muito importante e que me construiu, me reconstruiu bastante. Outra é a Maya Angelou, que eu descobri recentemente, mas que me tocou assim, de uma forma muito profunda, muito intensa. A Conceição Evaristo, que já foi até citada aqui, e a Carolina Maria de Jesus, né, que eu também já falei dela algumas vezes aqui. Acho que são 4 mulheres com potência de vida, de escrita, de perspectiva, de rompimento. Todas elas romperam o mundo de muitas maneiras, então elas me inspiram bastante. Eu tô ouvindo e sorrindo, assim, porque eu tô achando incrível mesmo, assim, as falas. Maravilha. Porque é uma coisa, assim, eu sinto que a gente está em comunhão, entende? Esse momento. E, assim, para mim, é muito importante estar vendo que saiu do papel o que eu pensei, o que eu pesquisei academicamente um dia, saiu do papel e vai chegar em outras pessoas, entende? Porque, assim, eu sinto que a academia ela é muito importante para a gente, sendo quem a gente é, né? Mulheres pretas e tal, isso é muito importante. Só que a academia ela acaba podando a gente alguns aspectos, né? Que às vezes vão ficando despercebidos. Porque, por exemplo, eu escrevia antes, né? Muitos anos atrás, assim, eu gostava de escrever, era uma coisa que era muito normal, assim, para mim até fazer isso, tipo, de manhã, ter sempre um caderninho, andar sempre com um caderninho na bolsa, para fazer isso que você falou, de anotar coisas do dia a dia, coisas que acontecem que passam despercebidos, assim. E quando eu entrei na universidade, isso, para mim, parece que me foi tomado. Eu não conseguia mais escrever. Parece que eu rompi com... Eu não sei o que aconteceu. Se é culpa da academia ou se eu estava em outra fase também, tem muito isso. Mas eu não conseguia mais colocar no papel essa coisa do que eu estava sentindo, até as fragilidades nas coisas simples que a gente acaba vendo, assim, que a gente, depois que vai ficando mais velha, tem gente que acha que é besteira, que é bobagem, mas que antes eu conseguia enxergar ali uma beleza, uma outra coisa. E a academia me tomou isso. E aí, quando eu comecei a fazer o projeto, né, do Tessituras e comecei a ver ele tomando forma e os textos chegando de vocês e das outras meninas, isso me voltou muito, assim. Eu até voltei, estou com um caderninho aqui, voltei a escrever, tipo, coisas... Acordo de manhã e vem uma coisa na minha cabeça e pá, escrevo. Porque eu acho que é muito isso, né? Do que você está sentindo naquele momento. E eu tenho uma coisa também que eu queria comentar sobre seus textos, porque essa coisa da intuição, para mim, é uma coisa muito, assim, forte. Eu acredito nisso. E quando eu lia, e eu senti isso com a Conceição, pareciam como se fossem sopros, sabe? No ouvido da gente, como se fosse uma mensagem ali, subliminar, tentando chegar de algum lugar ou de alguém. E a tua escrita me trouxe muito isso. E quando eu tô escrevendo, quando isso me vem, às vezes, é muito essa sensação que eu tenho, de uma mensagem que está chegando e que eu preciso chegar no papel. Mas aí, falei esse monte, para saber de você, como é que foi esse teu processo na academia e a escrita, se durante o curso tu sentiu essa quebra também, assim, ou se para tu não fez muita diferença? Eu me identifico com o seu processo, assim, de dificuldade enquanto se está no ambiente acadêmico, né? Eu tive muitos rompimentos e muitas voltas com a escrita enquanto eu estava na universidade, assim, porque a universidade ela me colocava contra a parede,
para início de conversa, né? Me desafiava o tempo inteiro, e aí eu falo de um desafio enquanto mulher negra que tenta sobreviver nesse espaço, porque, de certa forma, a gente está ali todos os dias, o tempo inteiro, falando e afirmando e reafirmando quem nós somos, quem são os outros e por que é importante falar, se porque a gente acredita que é importante falar. Então, eu vivi um desgaste na academia que me tirou, de certa forma, da poética, né? Dessa maneira, assim, de me reconstruir, de viver. Porque escrever é uma maneira de viver o mundo, né? É uma maneira de entender o mundo. Então, essas tentativas, elas foram muito apanhadas, né? Levaram muitos socos, assim, durante a minha estadia na universidade. Eu tive que ir e voltar muitas vezes. É uma apatia que se instaura no corpo, na cabeça, nos entendimentos como um todo. Então, eu passei por essa dificuldade, assim, também. Me identifico muito com você nesse sentido. E foi uma luta, né? Voltar e me entender novamente nesses lugares, assim. E, de todo modo, toda vez que eu voltava, eu estava diferente, né? Então, eu precisava me recompreender até como pessoa que escreve, porque eu já escrevia de outro jeito, eu já entendia as coisas de outro jeito. Então, foi um processo doloroso, mas, ao mesmo tempo, me provou bastante, né? Porque eu precisei juntar, assim, a força para juntar, para voltar para minha escrita. E isso, não que isso seja uma coisa boa, né? Porque se a academia me deixou apática, isso é um problema a ser resolvido, mas isso foi uma provação para mim do quanto a ancestralidade e a vontade de bradar e a necessidade de bradar falam mais alto do que essas tentativas de corrompimento do que realmente vale a pena, né, que vem de fora. Então, foi um processo, assim, interessante de sentir. Não bom, mas interessante de sentir e de olhar acontecendo. Eu queria, Luada, te agradecer, assim, imensamente. Eu e as meninas também, né, acredito que elas também vão falar no final. Mas quero agradecer, assim, muito por tu estar aqui, né, com a gente, compartilhando disso, porque para mim é um momento muito importante, assim, para mim enquanto pessoa, enquanto mulher preta que está nesse processo aí ainda de construção, né, diário, mas que acredita muito nisso de que a gente, enquanto mulher, tem uma importância, assim, muito grande, socialmente falando, né? Porque acho que a nossa escrita, a nossa produção literária, intelectual, científica, ela é, assim, de suma importância. A gente consegue mover estruturas, né? Como já diz Angela Davis, né? Quando uma mulher preta se move, toda a sociedade se move junto com ela, né? Parafraseando. Mas o quanto que é importante, assim, essa troca que a gente está tendo aqui. Eu estou imensamente feliz. E está chegando ao fim o nosso episódio, né? Infelizmente. E isso, de afirmar de novo o quanto que é importante ter você aqui, compartilhando das tuas palavras, dos teus saberes mesmo, da tua escrita, que é tão forte, assim, tão potente, e da tua forma de perceber o mundo, porque é muito isso que você falou. Cada pessoa percebe o mundo de uma forma, né? Mas tem sempre alguma coisa que nos une, assim, que nos liga. E eu acredito nesse tecer, nessa linha que nos une enquanto mulheres pretas, né? Eu agradeço muito, muito mesmo pela participação, pela sua participação, por poder lhe ouvir, por poder aprender com você. Foi uma troca linda e, inclusive, estou escrevendo algo agora, porque me fez refletir muito, assim, sabe, sobre esse lugar que foi tirado da gente, assim, e como você disse, é algo simples. Então, eu espero que, assim como a sua fala me veio com muita força, me tocou pessoalmente, isso possa acontecer para todas as pessoas que vão estar ouvindo esse episódio. E eu espero que você seja cercado mesmo de muita luz e muita inspiração para continuar escrevendo e resistindo e existindo nesse espaço de arte e de escrita. Muito obrigada pela sua contribuição. Quero agradecer também pelos seus escritos, pela sua participação, por toda essa troca que a gente teve hoje. Algo que, quando acontece entre nós, traz muita coisa boa e renova muito a gente, né? Queria deixar realmente esse agradecimento. Se a gente pudesse estar se abraçando agora, a gente estaria se abraçando. E deixar o recado para os ouvintes que compartilhe, que fique com a gente nos próximos episódios, que tá vindo muita coisa massa por aí. E é isso. Eu tô muito feliz e muito emocionada por muitos motivos. Um deles é pela
potência do projeto que vocês estão construindo, assim. E digo isso porque é uma coisa que vai reverberar não somente nas pessoas que vão ler ou que, de alguma maneira, vão ser afetadas pelo que está sendo colocado, mas é porque é uma coisa que já reverberou em mim, já reverberou muito provavelmente nas outras mulheres que vocês convidaram. Que bom estar reverberando em conjunto, em vocês também. E fico muito feliz e muito agradecida pela coragem de romper essa coisa, desse rompimento de abrir uma porta para entender mulheres negras e viver essa literatura que é tão forte, tão específica, né, tão individual, assim. Acho que vocês foram muito corajosas e muito sensíveis. É um indicativo de sensibilidade muito grande. E eu abraço isso com muito carinho. Como eu falei, estou muito feliz, porque eu sei que as reverberações desse projeto só podem ser muito boas, e estou muito feliz porque estou fazendo parte disso, né, de certa forma. Então, é um indicativo muito bom para mim, assim, muito gostoso de sentir e de ver acontecendo, de certa forma. Então, muito obrigada a vocês, a esse espaço, e eu espero que essas coisas, né, eu falei muito sobre coisas inomináveis, tem coisas que eu não sei dizer o nome, não sei explicar. Então, eu espero muito que essas coisas reverberem e se multipliquem cada vez mais e que a gente possa sentir isso de formas cada vez mais intensas e conjuntas, assim, que a gente possa se sentir. Enfim, muito obrigada. Esse foi o Tessituras Narrativas, podcast que acredita que ler mulheres negras é um rasgar-se, reconstruir-se constante. Espero que tenham gostado e se emocionado como nós. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!